Bem-vindo ao painel da Escola Sabatina. Neste trimestre, estamos estudando 1ª e 2ª Coríntios e hoje vamos estudar a lição 5, Tudo para a Glória de Deus. Se você ainda não tem sua revista trimestral, pode ir para 3abnsabbathschoolpanel.com e baixar uma cópia. Venha se juntar a nós neste estudo inspirador. Olá, eu sou Shelley Quinn e estamos animados que você se juntará a nós para o painel da Escola Sabatina. Estamos estudando neste trimestre 1ª e 2ª Coríntios. Hoje é a lição 5, Tudo para a Glória de Deus, e você será abençoado por este estudo. Sei que nós estamos. Quão abençoados somos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia publica um guia de estudo bíblico para adultos, certo? Então estamos estudando com toda a igreja, a mesma coisa ao redor do mundo. Bem, deixe-me apresentá-los, não que precisem de apresentação, mas sua família 3ABN, meus irmãos e irmãs, minha irmã em Cristo, Jill Moricone. Muito obrigado, Shelley. Na segunda-feira temos Amor Altruísta, 7 lições de liderança espiritual. Amém, e pastor John Lomacank. E eu tenho terça-feira aprendendo com o passados. Vai ser um bom estudo. Pastor James Raffert. A lição de quarta-feira se chama Aviso contra a Idolatria. E finalmente, pastor Ryan Jones. Sim, eu tenho a lição de quinta-feira e é Superando a Idolatria. Podemos superar pela graça de Deus. Amém, amém e amém. Gostaria de fazer a nossa oração, Johnson? Seria uma honra. Amigos, vamos orar. Ó, nosso Pai no céu, obrigado por disponibilizar sua palavra para nós estudarmos. E, Senhor, estamos orando para que ao nos aprofundarmos nisso, neste tesouro que você nos proporcionou, que saiamos transformados. Não nos deixe ser os mesmos ao final disso que éramos ao entrar nisso. E, Senhor, quando você entrar no seu reino, quando as nuvens de glória se abrirem, Senhor, salve-nos, oramos, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém? Bem, eu realmente queria começar tocando na lição de sábado, porque achei que havia alguns pensamentos bons lá, sabe? Muitas vezes pensamos que momentos dramáticos de fé trazem glória a Deus se estamos pregando, ensinando, testemunhando ou fazendo algo especial. Mas o que Paulo nos ensina é que glorificamos a Deus através de nossas escolhas diárias, nossas decisões silenciosas e hábitos comuns, mesmo em atos simples de comer e beber. Nosso texto de memória é 1 Coríntios 10, 31, e ele diz: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, este é o ponto. A vida cristã não é dividida em duas categorias, o sagrado e o comum. Em toda a nossa conduta, devemos glorificar a Deus. Anteriormente, estudamos que Paulo tratou da imoralidade sexual em 1 Coríntios capítulos 5 e 6. Ele diz em 1 Coríntios 6, 18, fuja da imoralidade sexual. Por quê? Ele responde no próximo versículo: o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Então, ele continua em 1 Coríntios 6, 20 e nos diz: vocês foram comprados por um preço e, portanto, devem glorificar a Deus em nosso corpo e espírito. Agora, estudamos o capítulo de transição de 1 Coríntios, capítulo 7, que indica que a imoralidade e idolatria estão relacionadas. E hoje vamos estudar os capítulos 8 a 10, o perigo da idolatria. Em 1 Coríntios 10, 14, Paulo diz: fuja da idolatria. Assim como você foge da imoralidade sexual, também deve fugir da idolatria. E as Escrituras frequentemente ligam esses dois pecados, porque ambos envolvem infidelidade a Deus.
Atos 15, só anote isso, versículo 20 e versículo 29 mencionam tanto a idolatria quanto a imoralidade sexual. Efésios 5:5 e Colossenses 3:5 conectam uma vida imoral com corações idólatras. Ambos os pecados distorcem a adoração. Ambos os pecados afastam o coração da devoção total a Deus. Portanto, a questão é mais profunda do que apenas a conduta. É sobre lealdade. Sim, quem tem seu coração, quem está sentado no trono. Na semana passada, vimos que, sendo o templo do Espírito Santo, podemos fugir da imoralidade sexual, e esta semana veremos como podemos fugir da idolatria, fazendo tudo para a glória de Deus. Então, a lição de domingo é conhecimento versus amor. Se você tiver sua Bíblia, abra em 1 Coríntios capítulo 8. Aqui, Paulo está abordando o problema que dividiu a igreja em Corinto, a comida oferecida aos ídolos. Agora, alguns coríntios tinham conhecimento, eles eram fortes na fé. E em 1 Coríntios 8, 4, eles entenderam que os ídolos não eram nada, que não há outro Deus além de um. O problema foi que eles concluíram que a liberdade deles lhes dava permissão para comer alimentos oferecidos aos ídolos sem se preocupar com os outros. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7, Paulo descreve os outros, os convertidos recentes ao paganismo que não entendiam completamente e tinham consciências mais fracas. Eles estavam preocupados em comer alimentos associados à adoração de ídolos. Então, o que os fortes viam como liberdade, os fracos poderiam experimentar como confusão, compromisso ou até mesmo ruína espiritual se assumissem que o cristianismo e a idolatria poderiam ser misturados. Então, Paulo começa abordando a diferença entre conhecimento e amor. Um dos meus versículos preferidos, 1 Coríntios 8, 1, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento infla, mas o amor edifica. O conhecimento sozinho pode inflar nosso ego com orgulho e nos fazer parecer autoconfiantes e perspicazes, mas o amor constrói, fortalece, protege. O amor não só pensa no que é verdade, mas também em como a verdade deve ser vivida de todas as maneiras para abençoar os outros. Paulo não está condenando o conhecimento em si, porque o conhecimento importa. Você sabe, a verdade importa. Doutrinas importam. Mas em 1 Coríntios 8, 4 a 6, ele afirma que só há um único Deus verdadeiro. O que isso ecoa? Deuteronômio, ele faz 6, 4, a grande confissão de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Mas o que segue esse versículo em Deuteronômio 6, 5? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força. Agora vamos ver 1 Coríntios 8, 2 e 3. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Em outras palavras, o conhecimento que não produz humildade é perigoso. Vou dizer isso de novo. Conhecimento que não produz humildade é perigoso. O verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a amar a Deus, e o amor a Deus molda como tratamos os outros. Conhecimento que não produz ternura fere a alma. O conhecimento que insiste em direitos, enquanto ignora a consciência de um irmão ou irmã, não reflete o Espírito de Jesus. 1 Coríntios 8, 9, ele diz: cuidado para que, de alguma forma, essa liberdade de vocês não se torne um obstáculo para aqueles que são fracos. É isso. A liberdade cristã nunca é permissão para ser descuidado com a vida espiritual de outra pessoa.
O amor não pergunta apenas o que eu posso fazer, mas sim, isso ajudará alguém a se aproximar de Jesus? Isso é bom. O amor pergunta: meu exemplo poderia confundir alguém? Minha escolha poderia enfraquecer a consciência de outra pessoa? Minha insistência em estar certo? Ouça-me e pratique isso quando estiver no Facebook. Será que nossa insistência em estar certo pode ferir uma alma que Cristo morreu para salvar? Isso mesmo. 1 Coríntios 8:13, ele, Paulo, expressa lindamente o que é o amor abnegado. Ouça. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Portanto, se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne para não fazê-lo cair. Esse é o Espírito de Cristo. Jesus não se apegou aos seus direitos, ele se entregou, ele se humilhou, ele deu sua vida para nos salvar. E Paulo diz que é o mesmo Espírito que deve estar em mim, em você. Em 1 Coríntios 10:31, ele traz essa ideia e ilumina, apenas destaca isso. Ele diz: portanto, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glorificar a Deus é viver de tal maneira que seu caráter se manifeste em nós. Nossas escolhas devem refletir sua pureza, sua santidade, seu amor altruísta. Isso significa que não perguntamos apenas: isso é tecnicamente possível? É isso, mas isso honra a Deus, isso abençoa os outros? Isso reflete Cristo. O princípio vai muito além do alimento oferecido aos ídolos. Ele toca cada palavra que falamos, as coisas que assistimos, os lugares que frequentamos, os hábitos que cultivamos e as atitudes que carregamos. Isso aborda entretenimento, relacionamentos, apetites, ambições e nosso uso da liberdade. Em todas as áreas da vida, a pergunta é a mesma: isso glorifica a Deus? Isso é bom. Fugimos da imoralidade porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Fugimos da idolatria porque o coração pertence somente a Deus e andamos em amor. Espero que estejamos andando em amor, porque Cristo nos amou primeiro. No final, o chamado mais elevado da vida cristã não é simplesmente conhecer o amor, mas vivê-lo em amor para a glória de Deus. Ore todos os dias, Senhor. Romanos 5:5 diz que derramas teu amor em meu coração pelo Espírito Santo. Pai, derrame seu amor em mim. Ajude-me a amar os outros como você faz. Ajude-me a vê-los como você vê. E ajude-me a nunca ficar cheio de conhecimento por ter a doutrina correta. Mas ajuda-me sempre a edificar os outros pelo poder do teu amor através do Espírito Santo. Amém! Eu amo isso, Shelley. Que lição bonita! Eu adoro como você destacou a conexão entre a idolatria, a imoralidade, e eu amo o aspecto de abnegação que aconteceu ali, fazendo tudo para a glória de Deus, não apenas com comida e ídolos, mas em todos os aspectos de nossas vidas. Isso é lindo! Eu sou Jill Morricone. Segunda-feira continuamos com este tema, por assim dizer, amor altruísta. E vamos para 1 Coríntios 9. O foco do meu dia é todo o capítulo 9 de 1 Coríntios. Vemos novamente um exemplo prático de amor por Cristo e amor pelos irmãos revelado no exemplo de Paulo, recusando remuneração, sua abnegação em prol do Evangelho. Vamos dar uma olhada no que isso parece. Pensamos em 1 Coríntios 13 como o capítulo sobre amor, não é verdade?
E ainda assim, 1 Coríntios 8 fala muito sobre o amor. E 1 Coríntios 9 também fala muito sobre o amor altruísta. 7 lições sobre liderança espiritual. Começamos no versículo 1. 1 Coríntios 9, 1. Não sou eu um apóstolo, um enviado diretamente pelo Cristo ressuscitado para pregar o evangelho. Não sou livre, não vi Cristo Jesus nosso Senhor. E Paulo viu. Lembra-se da estrada para Damasco? Ele viu Jesus Cristo. Não sois vós a minha obra no Senhor? Não sois vós, os crentes de Corinto, foram os frutos da sua pregação e do seu ministério? Então, Paulo é um líder na igreja cristã primitiva, não é? Vemos, na verdade, se você olhar para. Mantenha o dedo em 1 Coríntios 9, mas se você olhar para Gálatas 2, 7 a 9, vemos Paulo e Pedro sendo quase comparados, por assim dizer, em seu apostolado. Paulo como apóstolo dos gentios, Pedro como apóstolo dos judeus. Vemos, mas pelo contrário, quando perceberam que o evangelho para os não circuncidados me foi confiado a mim, isso é a Paulo, assim como o evangelho para os circuncidados foi a Pedro. Porque aquele que trabalhou eficazmente em Pedro para o apostolado aos circuncisos, também trabalhou eficazmente em mim em direção aos gentios. Em outras palavras, Paulo foi chamado de maneira especial para ser um apóstolo para os gentios, assim como Pedro tinha sido chamado para ser um apóstolo para os irmãos judeus lá. Versículo 2. Estamos voltando para 1 Coríntios 9, 2. Se não sou apóstolo para outros, sou certamente para vocês. Em outras palavras, ele era apóstolo para os crentes coríntios, mas alguns duvidavam que ele não fosse apóstolo para outros. Alguns duvidavam de seu apostolado. Eles disseram: ele não passou 3 anos e meio com Jesus como todos os outros irmãos. Ou quais eram as alegações que faziam? Duvidavam do seu apostolado. Ele diz: mas vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A conversão deles demonstrou que ele foi chamado para ser um apóstolo. Primeiro ponto importante: líderes espirituais permanecem fiéis mesmo quando outros duvidam deles. Veja, alguns duvidaram do apostolado de Paulo, alguns duvidaram de sua vocação para o ministério. É preciso coragem para liderar quando as outras pessoas duvidam. É mais fácil liderar espiritualmente quando as tropas se reúnem em torno, certo? E eles dizem: sim, você consegue, Pastor Johnson, e estamos com você. Mas e se eles não disserem? Você pensa nos discípulos de Jesus? Eles sempre achavam, Shelley, que ele liderava bem? Às vezes, eles duvidavam dele. Líderes espirituais permanecem fiéis mesmo quando outros duvidam. Vamos ler o versículo 3, 1 Coríntios 9, 3. Minha defesa, ou sua prova de apostolado aqui, para aqueles que me questionam é esta. Versículo 4. Não temos o direito de comer e beber? Agora, comida e bebida representavam assistência financeira. Os apóstolos, os ministros do evangelho, deveriam receber apoio financeiro, remuneração por seu trabalho. Isso é claramente bíblico. Paulo tinha todo o direito de receber remuneração financeira pelo trabalho que fez, e sabemos que em outros lugares, se você ler Filipenses, ele recebeu remuneração financeira dos irmãos em Filipos. Então não é que ele nunca tenha aceitado dinheiro, mas com os crentes de Corinto especificamente, ele escolheu abrir mão desse direito. Vamos ler o versículo 5. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Isso seria Pedro. Veja bem, um apóstolo casado tinha o direito de receber apoio para uma esposa. Verso 6. Ou só Barnabé e eu não temos o direito de parar de trabalhar? Então, Paulo e Barnabé tinham o direito de receber salários por seu trabalho, não tinham? Eles tinham o direito. Eles eram ministros do evangelho. Eles têm o direito que têm agora. Se você ler Atos 4, 36 a 37, vemos que Barnabé era rico, generoso e estava disposto a se sustentar. Se você ler Atos 18, vemos que Paulo trabalhou como fabricante de tendas para apoiar seu trabalho no ministério do Evangelho. Então, se você ler o versículo 7 e o versículo 7, vemos este exemplo tríplice que Paulo dá. Agora, na linha de trabalho secular, você não recebe remuneração pelo que faz? Ele diz: quem vai à guerra por sua própria conta? Quando você vai à guerra, você é pago, não é? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Você recebe remuneração. Quem cuida de um rebanho e não bebe o leite do rebanho? Conclusão. Número 2. Líderes espirituais às vezes escolhem o caminho inesperado. Isso foi inesperado. Os outros discípulos e apóstolos receberam uma remuneração financeira, mas Paulo escolheu não receber da igreja em Corinto.
Isso me lembra novamente de Jesus. O caminho esperado era o Messias vindo em glória. O caminho esperado era derrotar os romanos, e ainda assim ele veio como o servo sofredor para morrer no Calvário. Às vezes, líderes espirituais escolhem o caminho inesperado. Vamos pular para o versículo 11. Se semeamos coisas espirituais para vocês, é algo grande colher as suas coisas materiais? Se outros são participantes desse direito sobre vocês, isso significa que outros estavam recebendo remuneração financeira? Não somos ainda mais? No entanto, não usamos esse direito, mas suportamos. Paulo está suportando todas as coisas para não impedir o evangelho de Cristo. Este é o critério de Paulo para cada decisão que ele tomou. O evangelho de Cristo. Terceiro ponto importante: líderes espirituais abrem mão de seus próprios direitos pelo bem do evangelho. Tudo o que Paulo fez foi centrado no que era melhor para o evangelho de Cristo. Ele sofreu por causa da sua decisão de renunciar ao seu direito de receber compensação monetária pelo seu trabalho. Se você ler alguns capítulos atrás, em 1 Coríntios 4, 11 e 12, ele diz: Até a presente hora temos fome e sede, estamos mal vestidos, somos espancados e desabrigados. Isso significa que ele está suportando o sofrimento pela causa de Cristo e do Evangelho. Líderes espirituais abrem mão de seus próprios direitos pelo Evangelho. Vamos olhar para o versículo 14. Mesmo assim, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Portanto, é bíblico que os trabalhadores espirituais recebam remuneração financeira pelo trabalho que fazem. Versículo 15. Mas eu, este é Paulo, não usei nenhuma dessas coisas, nem escrevi essas coisas, que isso deveria ser feito assim para mim. Pois seria melhor para mim morrer do que alguém tornar vã a minha glória. Paulo se importava tanto com os crentes que preferiria morrer a enganá-los. Seu ministério era um trabalho de amor, não egoísmo, não ambição, não dinheiro. Conclusão número 4. Líderes espirituais servem por amor, não por ambição egoísta, ganância ou orgulho. Veja, a motivação importa quando você é um líder espiritual. Eles servem a partir de uma motivação de amor. Agora vamos olhar para o versículo 18. Qual é a minha recompensa, então? Que quando eu prego o Evangelho, eu possa apresentar o Evangelho de Cristo sem cobrança, para que eu não abuse de nenhuma autoridade, minha autoridade, no Evangelho. Sabemos a partir de Filipenses 4, 15 e 16 que Paulo recebeu fundos da igreja em Filipos, então não é como se ele nunca tivesse recebido fundos. Mas por qualquer razão, ele escolheu recusar o apoio financeiro da igreja de Corinto, talvez para evitar dividi-los ainda mais, já que havia grandes divisões na igreja naquela época. Conclusão número 5. Líderes espirituais abrem mão de seus direitos pelo bem dos outros. Ele escolheu o caminho da abnegação do amor para recusar a remuneração financeira pelo bem da igreja de Corinto. Então vemos o versículo 19. Porque sendo livre de todos os homens, ele não tem obrigação com ninguém. Fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Lição número 6. Líderes espirituais abraçam o servir. Nós vemos isso novamente com Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida como resgate por muitos. Por fim, vamos direto ao versículo 27, nosso último ponto. Eu disciplino meu corpo e o subjugo, para que quando eu tiver pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado ou rejeitado. Lição número 7. Líderes espirituais vivem com disciplina e integridade. Paulo estava praticando o que ele chamava outras pessoas para fazer. Neste caso, ele estava abrindo mão de alguns de seus próprios direitos pela causa do Evangelho. Então, quando leio isso, o que entendo é que Deus chama os líderes para um chamado muito elevado. Amém e amém. Obrigado por isso. Não vou olhar o capítulo 9 da mesma forma nunca mais. Vamos fazer uma pausa rápida para um momento de missão. Fique ligado. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou muito feliz por você ter se juntado a mim no 3 ABN Mission Moment. Os pais de Michael ensinaram-lhe valores cristãos e o apresentaram a Jesus. Mas, quando estava na faculdade, ele perdeu o interesse pela Bíblia e começou a festejar, incluindo bebidas, uso de drogas e tudo mais relacionado. Seus pais, com amor, permitiram que ele aprendesse com seus erros, mas oravam fervorosamente por seu filho. Então, seu pai comprou uma antena parabólica e descobriu a 3ABN.
Quando ele assistiu ao pastor Doug Batchelor, ele gostou muito dele, então encomendou um conjunto completo de fitas de vídeo. Mais tarde, ele os entregou a Michael, que não tinha interesse neles, mas em uma tarde nevada, ele decidiu assistir apenas um. Sentei-me na minha cama com os olhos arregalados como pires, ele diz, enquanto o pastor Doug Batchelor explicava como a Bíblia previu o momento exato do batismo e crucificação de Jesus centenas de anos antes. Eu pensei, a Bíblia é real, e isso significa que Deus é real, e eu estou com problemas. Mas felizmente, seu sermão terminou com a graça e o amor de Deus por nós, e eu acreditei. Caindo de joelhos, orei e aceitei a graça de Deus em minha vida. Embora o desejo por álcool e drogas ainda não o tivesse deixado, ele deu seu primeiro passo. E eu contarei mais da história de Michael no próximo momento da missão 3ABN. Uau, Jill, este é um testemunho incrível. Isso acabou de chegar de um cara que comprou um livro usado online e adivinha o que estava dentro? 2 marcadores de livros 3ABN dizendo painel da Escola Sabatina. Então ele nunca tinha ouvido falar disso. Ele pesquisou e está animado com o que está encontrando no site da Escola Sabatina 3ABN. Eu amo isso, porque Deus quer que descubramos a verdade e encontremos Jesus em todos os lugares. E o painel da Escola Sabatina 3ABN está fazendo isso. Então convidamos você, vá para 3abn.tv. Você pode doar se quiser apoiar o trabalho que acontece aqui. Adoro aqueles momentos missionários. E eu esqueci de mencionar, se você gostaria de uma cópia de nossas notas complementares para o trimestral, você pode ir para 3abnsabbathschoolpanel.com. Clique nas notas. E uma vez feito isso, você só precisa se registrar uma vez. Toda semana elas serão enviadas para você por e-mail. Agora continuamos com a aula de terça-feira, aprendendo com o passado. Quantas coisas você fez que gostaria de nunca ter feito? Quantas coisas você ouviu que gostaria de nunca ter ouvido? Quantos lugares você foi que simplesmente não consegue esquecer? Quantas experiências você teve que gostaria de nunca ter tido? Que tipo de coisas fizeram com você que você não consegue esquecer? E como poderíamos aprender com todas as coisas negativas que suportamos? Você sabe, às vezes eu disse isso e isso se tornou parte de um. Eu uso a frase mantra vagamente, mas coisas vão acontecer conosco. Mas não deixe que aconteçam conosco, e isso é importante. Eu falei sobre isso porque, quando acontece em você, isso começa a te mudar. Pense nas palavras de Jesus. Ele disse: O príncipe deste mundo está chegando e ele não tem nada em mim. As coisas acontecem a Jesus? Claro. Mas aconteceram nele? Não, ele realmente não permitiu que isso acontecesse. E assim, como um jovem que foi abandonado pelos pais aos 3 meses de idade, conheci muitas pessoas que não conheceram seus pais, que foram criados em ambientes onde não encontraram seus pais até anos depois. Como conheci meu pai aos 13, conheci minha mãe quase aos 26, sem saber nada sobre isso, e lembrando de crescer. E naquela tenra idade de 13 anos, determinei que o que aconteceu comigo não iria acontecer dentro de mim. E então isso permitiu que o Senhor me usasse para guiar minha mãe ao Senhor após 25 anos. Primeira palavra, mãe, eu te perdoo. E isso resultou no batismo dela, em ela dar sua vida ao Senhor e encontrar liberdade de todas as coisas que a mantinham presa e dos vícios de perder e escolher deixar seus filhos. Ela disse: Você realmente disse que me perdoou? Eu disse: Sim, eu esqueço dos últimos 25 anos. Ela disse: Quero ser o que você é. E eu tive a alegria de batizar minha mãe. E ela entregou sua vida e foi dormir em Jesus. Então, apenas 7 anos que nos conhecemos, mas estou ansioso pela eternidade. Então, coisas estão acontecendo com você ou estão acontecendo em você. Quando estudamos os escritos do apóstolo Paulo, muitas coisas aconteceram com ele, mas ele falava como se não tivessem acontecido nele. Ele suportou todas as coisas por causa do evangelho e assim aprendeu com o passado. Então, quando você olha para os escritos do apóstolo Paulo, quando chega a Filipenses, ele diz: Aprendi a viver com muito ou pouco. E então foi quando ele disse: Posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Ele começou a pesar o negativo e o positivo, o bom e o ruim, os dias de abundância e os dias de escassez. E esse foi o contexto de: Posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Então, ao olharmos para 1 Coríntios, capítulo 10, quero começar falando sobre os privilégios de Israel, suas armadilhas e seus perigos de queda.
1 Coríntios 10, 1 a 5, este é o privilégio de Israel que nos paraleliza hoje. Além disso, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes ou não saibam que todos os nossos pais estavam sob a nuvem. Veja todas as semelhanças. Todos passaram pelo mar, mesma denominação. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois eles beberam daquela rocha espiritual que os seguia e essa rocha era Cristo. Seria bom se parasse aí. A palavra seguinte, mais. Mas com a maioria deles, Deus não estava satisfeito, pois seus corpos foram espalhados no deserto. O artefato da desobediência, a arqueologia da desobediência. O que esses ossos estão fazendo aqui no deserto? Por quê? Por que está tudo ao longo deste caminho? Se você olhar para trás, é o caminho para o Egito. Se você olhar para frente, é o caminho para Canaã. Seus corpos espalharam-se na selva e as areias do tempo simplesmente cobriram sua desobediência. Quão triste é a história que você chora por liberdade, mas na sua liberdade você quer voltar. Você olha para trás, veja as lições que eu tirei disso: privilégios espirituais que Israel experimentou, orientação divina, a nuvem, a presença e direção de Deus, libertação divina, passando pelo mar, salvação do Egito, batismo espiritual, batizados em Moisés, um símbolo de compromisso. Todos estavam comprometidos, todos foram batizados, mas morreram no deserto. Provisão divina, maná, comida, água da rocha. Como você pode olhar para todos esses benefícios e não dizer, como diz o escritor da Bíblia: Senhor, o que posso oferecer a você por todos os seus benefícios para comigo? Paulo compara isso ao batismo e à ceia do Senhor. Ele olhou para todas essas coisas das quais eles se beneficiaram e se perguntou: como poderiam estar em um lugar onde desconsideravam as bênçãos de Deus? Você está nesse lugar? Você está pensando no que Deus fez por você e não pensa que seu coração deveria estar tão cheio de gratidão que você se volte para o Senhor e diga novamente: o que posso fazer por você para mostrar que realmente aprecio tudo que você fez por mim? Minha esposa e eu frequentemente nos sentamos, família, e nos sentamos, e pode ser viajando, pode ser na casa de algum lugar que sabemos que não deveríamos estar, pode ser entre pessoas que sabemos que nem sequer temos o status financeiro delas, e dizemos: como duas pessoas de Nova York, Brooklyn, vivem esse tipo de vida? E dissemos às pessoas em todos os lugares que fomos no mundo: foi com a ajuda de Deus. E você senta lá e pensa: uau, Senhor, o que posso fazer para simplesmente agradecer? E foi isso que o Senhor estava dizendo para nós hoje. Então olhamos para trás, para Israel, e dizemos: como eles puderam fazer isso? Mas então alguns de nós estamos na mesma posição. Olhe para os versículos 7 a 11. Esta é a parte triste da jornada de 1 Coríntios, capítulo 10. E não se tornem idólatras. E eu acho que James vai falar mais sobre isso, né? Como alguns deles foram. Como está escrito, o povo se sentou para comer e beber e se levantou para se divertir. Eles tentaram terminar o evangelho como um controle remoto, decidiram passar pelos canais e apenas rolar o dia todo, sabendo que havia uma responsabilidade maior para a qual foram chamados. Nem nos entreguemos à imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e em um só dia caíram 23.000. Nem tentemos Cristo, como alguns deles também tentaram e foram destruídos por serpentes. Nem reclamemos, como alguns deles também reclamaram e foram destruídos pelo destruidor. Agora, todas essas coisas aconteceram com eles como exemplos e foram escritas para nossa advertência sobre aqueles a quem os fins dos tempos chegaram. Você olha para trás e diz: o que podemos aprender com o passado deles? Isso não é algo que queremos repetir, então deixe-me olhar para os principais pecados. Antes de mais nada, eu os listei. Idolatria, adoração do bezerro de ouro, substituindo Deus por substitutos visíveis. Como Romanos 1 diz, eles adoram a criatura em vez do Criador, que é bendito para sempre. Imoralidade sexual, compromisso moral com culturas circundantes. Bem, a doutrina dos Nicolaítas. Minha vida espiritual e minha vida moral não têm conexão. Sim, tem. Tentando a Cristo, duvidando do poder e da fidelidade de Deus. Senhor, eu sei que nos tiraste do Egito. Poderia me dar um pouco daqueles codornizes? Realmente sinto falta das codornizes. Eu quero aquela codorna. Ok, você terá codorna, mas não haverá codorna em Canaã. Reclamando e murmurando, insatisfação constante com Deus, a liderança. Moisés, você consegue encontrar um cara melhor que esse? Até Miriam e Aaron disseram: você acha que Deus só fala através de você? Mas, amigos, lembrem-se disto. Quando vocês reclamam daqueles que Deus escolhe, lembrem-se do que a Bíblia diz sobre Miriam e Aaron e o Senhor ouviu. Não reclamem do líder, o Senhor ouviu.
E você se lembra da história, como ele desceu? Vocês venham aqui, deixem-me falar sobre como vocês estão insatisfeitos com meu líder. Orem por nossos líderes, não sejam apenas reclamadores. Outra coisa é desejar coisas más. Acho que foi disso que Shelley falou. Com saudade da vida antiga no Egito. Estou tão feliz por termos saído de lá, mas gostaria que pudéssemos ter levado nossa caixa de cabo conosco. Cara, por que tivemos que deixar toda aquela diversão no Egito? Hoje em dia, o mundo foi desenhado de forma que você pode levar o Egito com você. Você pode assistir televisão em qualquer lugar. Você não precisa se sentar no sofá como costumávamos. Você pode ter televisão 24 horas por dia, 7 dias por semana no seu quarto, no banheiro. Algumas pessoas dizem: quanto tempo ele está no banheiro? 25 minutos. O que você está fazendo? Estou apenas rolando a tela. Esse é o mundo de hoje, nos condicionando a ficar tão presos ao nosso passado que não conseguimos ver o futuro de Deus. Qual é o resumo? Os pecados deles não eram apenas ações, revelaram uma desconexão do coração com Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião. O que aconteceu com eles pode acontecer conosco hoje. E então a questão é: por que os privilégios deles tornam seus pecados ainda piores? Porque grandes privilégios significam grande responsabilidade. Eles sabiam melhor. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, para ele é pecado. Eles testemunharam milagres, libertação, a presença de Deus, e é por isso que este é um ponto muito importante. Pecado e ignorância são sérios, mas pecado com conhecimento é mais sério. Você sabe melhor, quer dizer, você, por que faria isso? Pedro diz em 2 Pedro 2,21, porque teria sido melhor para eles não conhecerem o caminho da justiça do que, tendo-o conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Muito rapidamente eles experimentaram a personalidade de Deus. Não é teoria, são encontros reais com Deus. Ainda assim, eles se afastaram. Eles foram escolhidos e abençoados, chamados para representar Deus para as nações, mas suas falhas desonraram o nome de Deus. Eles rejeitaram a luz. Quanto mais luz você rejeita, mais profunda é a escuridão espiritual, mais profunda é a queda espiritual. E, finalmente, privilégio não te protege de cair. Aumenta e a sua responsabilidade para não cair. Obrigado, Pastor John. Uma lição muito importante. Agora estamos na lição de quarta-feira. Vamos seguir de onde John parou e continuar em 1 Coríntios 10. Eu tenho os versículos 5 a 22, não vamos olhar todos, mas o título da lição que eu tenho, Pastor James Rafferty, é Aviso contra a Idolatria. E estava, à medida que avançamos neste capítulo, capítulo 10, podemos começar a ouvir os ecos de Salomão e o que ele experimentou em sua hora mais brilhante, certo? Então, olhemos para este versículo aqui. Deixe-o, verso 12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. Você pegou certo onde eu deixei. Eu ia dizer isso. Obrigado. Só vou interromper por um breve momento. Eu estava pensando nisso na minha cabeça e ouvi, e você disse. Obrigado, James. Salomão estava vivendo seu momento mais brilhante, e bem quando ele estava vivendo seu momento mais brilhante, ele caiu, e ele caiu por meio da idolatria. Ele caiu porque seu plano não estava em harmonia com o plano de Deus, e seu plano era usar a idolatria para conquistar as nações, certo? Para entrar na mundanidade, para entrar, hoje diríamos, entrar na música do mundo e nas escolhas do mundo como um meio de ganhar pessoas para Deus. Mas você sabe, o que usamos para ganhar pessoas é o que as ganhamos para, e assim que deixamos de lado essas coisas do mundo que temos usado, perdemos essas pessoas que ganhamos para essas coisas. Então, precisamos reconhecer os princípios, né? Eu acho que Paulo está pensando em Salomão enquanto escreve esses versículos, os princípios em 1 Coríntios 10, 14 a 22, e o pastor John fez um ótimo trabalho ao introduzir e estabelecer esses princípios. Sabe, nos versículos 14 a 22, Paulo retoma a questão dos alimentos oferecidos aos ídolos. Oferecer comida a ídolos pode parecer estranho em muitas culturas hoje, mas era comum nos tempos bíblicos. Quando animais eram sacrificados aos deuses nos templos pagãos, parte do animal era dada aos sacerdotes oficiais que vendiam a carne. Aliás, isso era muito semelhante ao que Deus estabeleceu no serviço de santuário do Antigo Testamento. Agora, parte dessa carne foi parar em mercados públicos, e como essa carne não foi mantida separada de outras carnes que também foram oferecidas à venda no mercado, um cristão pode comprar sem saber carne que foi oferecida a ídolos, né? O conselho do apóstolo é que essa carne pode ser comprada livremente por cristãos, certo? Um ídolo não é nada, isso não significa nada para nós.
No entanto, enquanto a carne anteriormente sacrificada em um templo poderia ser consumida por cristãos em casa, e é isso que Paulo enfatiza em 1 Coríntios 8, já analisamos esses versículos, de 1 a 13, a prática de entrar em um templo pagão e participar de seus festivais era claramente proibida para o cristão. Por quê? Pois bem, o critério é claro, né? Os cristãos podem comer carne em casa porque ídolos não são nada, 1 Coríntios 8:4. No entanto, os cristãos não devem participar de cerimônias pagãs, pois isso equivale a adorar demônios, 1 Coríntios 10, 20 e 21, e participar de rituais pagãos é o mesmo que ter comunhão com demônios, 1 Coríntios 10, 20. Assim como participar da ceia do Senhor equivale a ter comunhão com Cristo, 1 Coríntios 10, 16. Então, ele está conectando isso para o cristão, porque o cristão sabe, ao olharmos para esses versículos, apenas observe rapidamente os versículos 14 a 16. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a homens sábios, julguem o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do corpo de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Eu disse o corpo duas vezes, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo. Versículo 17: Pois nós, sendo muitos, somos um pão e um corpo, porque todos somos participantes do mesmo pão. Então, ele está dizendo aqui que, ao participarmos do corpo de Cristo, ao participarmos do sangue de Cristo, o vinho e o pão, todos nós, todos nos tornamos um ao participar desse único. E é o mesmo em relação às oferendas pagãs aos deuses pagãos. Ao participarmos dessa oferenda aos deuses pagãos, tornamo-nos um com aqueles que oferecem e servem aos deuses pagãos. Nós nos conectamos em seus rituais, nós nos conectamos com seus deuses. Então, Paulo está dizendo que você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 21, 1 Coríntios 10. Então, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, certo? E isso é provavelmente um dos maiores desafios que temos hoje no cristianismo, porque queremos nos aproximar do mundo, queremos alcançar o mundo, queremos fazer como Jesus fez. Você sabe, ele se sentava com publicanos e pecadores, mas é claro, seu objetivo, seu propósito era alcançar os corações deles. Nossos corações às vezes são comprometidos porque o mundo pode nos prender, pode nos segurar, como fez com Salomão. Acho que Salomão tinha boas intenções. Você sabe, ele foi lá e disse: sabe, eu posso, eu sei que posso vencer. Olha quanta sabedoria eu tenho. Veja como sou forte, sabe? Eu posso, sei que posso conquistar essas mulheres, posso conquistar essas nações. E logo, os ídolos estão por toda Israel. Os ídolos estão bem ali, eles estão em toda parte. E mesmo que ele tenha se recuperado, muitas das pessoas não se recuperaram, certo? Ele mesmo voltou-se para o Senhor e ele foi colocado no caminho certo novamente. Mas a própria nação estava cheia dessa idolatria. E claro, bem, o pastor está fazendo isso. Bem, olhe, bem, ele está tudo bem. Deve estar tudo bem para nós se estiver tudo bem para ele, certo? E muitas vezes não nos elevamos acima dos líderes que estão diante de nós. E é por isso que, como você disse, John, é tão importante orarmos por nossos líderes. E ao orarmos por nossos líderes, Deus pode exigir que falemos com eles, que nos comuniquemos com eles. Muitas vezes reclamamos deles para os outros, em vez de ir diretamente a eles e nos comunicarmos, né, certo? Seguindo essa ordem do Evangelho. Então, Paulo está ensinando que Deus requer lealdade total. Ele sugere que a idolatria provoca o Senhor ao ciúme, né? Pode imaginar provocar Deus ao ciúme? 1 Coríntios 10 e 22. Para que isso não aconteça, Paulo, em 1 Coríntios 8, 4 a 6, fornece uma regra infalível contra a idolatria ao aludir a Deuteronômio 6, 4 a 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tudo isso, cada parte disso. E é aí que acho que somos desafiados, certo? Porque muitas vezes, em nossa experiência cristã, nós damos talvez a maior parte do nosso tempo e a maior parte de nossa energia e a maior parte de nossa força, a maior parte de nossa mente ao Senhor. Mas tudo isso, devemos dar tudo isso? Essa ideia de amar a Deus acima de todas as coisas em Deuteronômio 6, 5, Jesus acrescentou a isso e disse: você deve amar o seu próximo como a si mesmo. E claro, isso está em Levítico 19, 18. Portanto, amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar a Deus de todo o coração, mente, alma e força é um chamado para a entrega completa a Deus. E isso significa não ter ídolos, todos os ídolos são removidos. Na verdade, Tiago fala sobre a importância de fugir da idolatria.
Por que ele diz isso bem no meio de sua epístola, fuja da idolatria? Bem, eu não vejo nós adorando ídolos. Eu fui criado em uma igreja que adorava ídolos e eu me lembro de rezar diante de ídolos e de acender velas diante de ídolos e pedir, você sabe, diferentes santos para me ajudarem na minha vida, etc. E quando eu aprendi o que a Bíblia ensina sobre isso e me tornei um adventista do sétimo dia, eu percebi que eu não deveria estar adorando um ídolo, mas a idolatria então se torna mais sutil. Qual é o ídolo que estamos adorando? A lição continua dizendo: um ídolo não precisa ser uma pedra ou uma estátua, podemos fazer um ídolo de praticamente qualquer coisa. De quais ídolos, se houver, precisamos fugir em nossas próprias vidas? O que colocamos acima de Deus? E como você disse, John, e é tão verdade, você sabe, com isso, a idolatria pode estar em qualquer lugar nós estamos, certo? Abrimos isso, começamos a rolar e lá encontramos nosso ídolo. É tão suspeito, somos tão suscetíveis a isso. É tão fácil e conveniente para nós recorrermos a esse ídolo e antes que percebamos já estamos viciados. Qualquer coisa que colocamos antes de Deus, qualquer coisa que se interpõe entre nós e Deus pode se tornar um ídolo. Esse ídolo pode ser comida, esse ídolo pode ser mídia, esse ídolo pode ser as roupas que usamos ou os carros que dirigimos ou a casa em que vivemos ou o nosso trabalho. Nossos relacionamentos podem se tornar idolatria. Podemos fazer ídolos de outras pessoas que seguimos em vez de seguir o Senhor e adorar a Deus e ter Sua palavra em primeiro lugar em nossas vidas. Então, todas essas coisas podem se tornar ídolos em nossas vidas e somente Deus pode nos convencer pessoal e individualmente. E às vezes queremos assumir o papel do Espírito Santo para os outros e dizer: você sabe, você não deveria estar fazendo isso e você não deveria estar fazendo aquilo, Pastor Ryan. Notei que esse não é o nosso lugar, porque só Deus conhece o coração e só Deus sabe onde estamos em nossa jornada cristã e experiência cristã, mas Deus vai nos convencer. Sei que um dos ídolos que tive na minha vida por muito tempo foi o futebol especificamente, e era um ídolo porque era algo que infectava e afetava meu humor. Isso afetou a maneira como eu me relacionava com a vitória ou derrota do meu time e afetou minha relação com minha esposa e com outros. Isso afetou o tempo que eu passei e o foco que tive em certos momentos. E eu lembro que Deus me chamou a atenção. Você sabe, o futebol é algo que se tornou um ídolo em sua vida. Você sabe por causa da forma como está prejudicando o nosso relacionamento e afetando você. E Deus disse: você precisa tirar isso. E claro, eu senti como se não fosse nada. Foi inocente, não havia nada de errado com isso. Mas com o tempo, Deus me convenceu e no ano passado descobri que meu antigo time de futebol favorito venceu o Super Bowl. Eu nem sabia, né? Eu nem sabia e louvo a Deus por isso, porque Deus nos diz que Ele pode remover todo o ídolo dos nossos corações, desde que entreguemos nossas vidas a Ele. Não precisamos fazer isso. Ele faz isso. Cara, isso é realmente poderoso. Muito obrigado, Pastor Haffert. Eu gostaria de repetir o que você disse e garantir que entendi corretamente. O que usamos para ganhar pessoas é o que ganhamos para as pessoas. Você pode elaborar um pouco mais? Apenas uma ou duas frases? Sim, porque se usarmos os métodos do mundo para tentar trazer pessoas para a igreja, muitas pessoas virão por causa desses métodos e serão conquistadas por esses métodos em vez de por Deus e pela verdade. Louvado seja o Senhor. E irmã Shelley, quando estávamos no meio da pausa, você disse que é difícil ler essas coisas e não se examinar. Louvado seja o Senhor, pessoal. Sou o pastor Ryan Johnson e tenho a lição de quinta-feira. Vamos nos examinar enquanto analisamos como superar a idolatria. Há uma promessa logo no título: superação. O Senhor pode nos dar a vitória. Bem, vamos abordar alguns pontos que já cobrimos. Isso é excelente. A repetição coloca isso em nossos corações, como diria meu amigo Rick Carter. Vamos começar no capítulo 12 de Marcos. Vamos olhar os versículos 28 a 31. Vamos olhar isso diretamente da boca de Jesus. Diz no versículo 28: E um dos escribas se aproximou, e tendo ouvido eles raciocinando juntos e percebendo que ele, Jesus, lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro mandamento de todos? Versículo 29: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é, e cobrimos isso: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Senhor. Versículo 30: E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento.
Não há mandamento maior do que estes. Vamos dar uma olhada nisso e ver se podemos criar um pequeno teste, uma pequena prova, algo que possamos aplicar aos nossos corações enquanto, pela graça de Deus, evitamos a idolatria. Mas vamos notar algumas coisas. No versículo 28, diz que o escriba, percebendo que Jesus lhes havia respondido bem. O comentário adventista do sétimo dia inclina-se para a ideia de que o escriba era sincero. Ele realmente foi tocado pelas palavras de Cristo, mas há alguns que acreditam que ele estava tentando pegar Jesus em uma armadilha. Eu só acho que isso é um elemento interessante ali. Isso não é realmente o foco. Versículo 28. Qual é o primeiro mandamento de todos? Essa é a questão. Em grego, essa palavra primeiro, protopanton, significa antes de tudo. Agora, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Os judeus tinham, e me ajudem, pessoal, se eu estiver errado, cerca de 613 leis civis, cerimoniais e morais. Então, quando pensamos no que ele está perguntando, tendemos a pensar apenas no Decálogo. Mas de 613 leis, Jesus, qual é a primeira? Acrescenta mais peso, não é? Acrescenta um pouco mais de gravidade. Versículo 29, Jesus responde, como a irmã Shelley e o pastor Raffert falaram, citando Deuteronômio capítulo 6. Ele diz, ouve, ó Israel. Estou lendo direto de Deuteronômio. Acredite ou não, o Senhor nosso Deus é um só Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Os judeus chamam isso de Shema. É recitado diariamente pelos judeus fiéis, de manhã e à noite, uma declaração de lealdade a Deus. Portanto, Jesus não está inventando algo novo aqui. Ele está apontando para o que o escriba já conhece. Ele está ancorando-o enquanto responde a esta pergunta. Agora vamos analisar. Ele diz: de todo o coração, os nossos desejos. Ah, nosso coração. Eu digo que Nissa tem meu coração, mas na verdade meu coração pertence a Deus, tenha misericórdia, e Ele me guia para ser um bom marido. Louvado seja o nome do Senhor, com toda a sua alma, que é a sua vida, sua mente, que são seus pensamentos, sua força, que são suas ações. Em outras palavras, como foi dito anteriormente, todos vocês. Quanto resta? Nenhum de vocês. Todo o seu ser é entregue a Deus. Certo. Agora vamos para o capítulo 10 de Marcos e vamos olhar outra história com a qual estamos familiarizados. Vou começar a ler no versículo 17. Diz: E quando ele, Jesus, saiu pelo caminho, veio alguém correndo, e ajoelhou-se diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? É uma boa pergunta? É uma grande pergunta. Versículo 18. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, e esse é Deus. Versículo 19. Tu conheces os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não des falso testemunho, não defraudes, honra teu pai e tua mãe. Versículo 20. E ele respondeu e disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E então Jesus, olhando para ele, amou-o e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vá pelo seu caminho, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e venha, tome a cruz e siga-me. Havia algo de errado em ter dinheiro? Algo errado? Não há nada de errado com isso. Mas olhe aqui, verso 22. E o homem ficou triste com aquela afirmação e foi embora pesaroso, pois tinha muitas posses. Vamos analisar. Versículo 17, ele vem com entusiasmo, ele vem correndo para Jesus, ele vem ajoelhando-se. Sabe, há um pregador que argumenta que, porque isso vem logo após o episódio de Deixai vir a mim as criancinhas, ele ficou impressionado com o fato de que Cristo, que está sendo perseguido por pessoas, está disposto a se expor para o bem das crianças. Agora, seja o que for, ele vem correndo para Jesus e diz: Bom mestre. E Jesus está dizendo: Você entende o que está dizendo ao me chamar de bom? Ah, poderíamos explorar isso mais tarde. Nos versos 19 e 20, ele diz: Você conhece a lei. E o homem responde: Eu sigo a lei. Justiça pelas obras. Está vendo? E agora vamos aplicar o versículo 12 de Marcos. Estava ele vivendo plenamente com a força da mente. Agora quero notar que Jesus o amava, mas mesmo assim Jesus o expôs. Isso não é crueldade, não é. É isso que queremos, é isso que ele precisava. Jesus estava respondendo à pergunta.
Salmos 139 diz no versículo 23 e 24: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E é exatamente isso que Jesus faz ali, e diz que Jesus o amava. Sabe, eu costumava ficar desconfortável com isso quando lia, quando criança, mas eu procurei no grego, e não deveria te surpreender que era agape. Jesus amou-o com amor ágape. Ele não estava tentando machucá-lo. Versículo 21: Tudo o que tens, dá aos pobres. Venha, tome a cruz e siga-me. Sabe o que eu gosto disso? Jesus diz: Eu quero que você esteja comigo. Não é legal? Ele não diz: Você precisa consertar isso. Eu não quero ficar com você. Ele diz: Venha, siga-me. As instruções de Jesus, a propósito, não são necessariamente universais. Conheço pessoas com dinheiro, sabe? Graças a Deus, e elas são pessoas maravilhosas que apoiam o Evangelho. Jesus estava falando com esse homem, ele estava fazendo uma exposição pessoal aqui. O que há em nossas vidas que não estamos dispostos a deixar ir? Olha, o homem não era mau, ele não era um assassino em série, né? Mas ele não conseguia deixar para lá pelo amor de Deus, e isso é idolatria. Eu realmente amo o que você falou, irmã Shelley. Existem algumas coisas que pensamos: posso fazer isso? Posso me safar com isso? Isso é errado? E devemos perguntar: isso está trazendo glória a Deus? Estou disposto a desistir disso por Deus? Porque se a resposta for não, então isso é um ídolo para você. Aquilo que não vamos render. Não há problema em ter dinheiro, mas deixaríamos por Cristo. Não há problema em ter muitas coisas, mas quando as colocamos antes de Cristo, torna-se idolatria. Então, o foco de quinta-feira é superar a idolatria. Agora vejamos o que Paulo diz. 1 Coríntios 10, 1. Além disso, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, como todos os nossos pais estavam sob a nuvem. Israel tinha a nuvem, a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Todos eles passaram pelo mar. Eles tiveram essas experiências com Deus, mas ainda assim, diz no versículo 6, agora essas coisas foram nossos exemplos, com o intuito de que não devemos cobiçar coisas más, como eles também cobiçaram. Eles caíram na idolatria e a mensagem aqui é que nós também poderíamos. Então, devemos nos examinar. Não é verdade, irmã? E a maneira que fazemos isso é aplicando o seguinte teste: isso está trazendo glória a Deus? Estou disposto a entregar isso a Deus? Essas são as perguntas poderosas de autoexame. Agora, Paulo não nos deixa aqui sentados nos sentindo horríveis. Oh, sou propenso a adultério. Oh, estou sofrendo. Não há esperança para mim? Veja o que ele diz no versículo 13: Nenhuma tentação veio sobre vós, senão a que é comum ao homem. Mas Deus é fiel, que com a tentação também dará uma saída para que possais suportá-la. O Senhor nos dará vitória. E sabe de uma coisa? Quando você sabe que tem uma escapatória, você aborda as coisas de forma diferente, não é? Você sabe, há algum tempo, pensavam que os seres humanos nunca poderiam correr 1 milha em menos de 4 minutos. Mas você sabe, em 1954, o irmão Roger Bannister correu 1 milha em menos de 4 minutos. E adivinha o que aconteceu? De repente, todo mundo estava correndo 1 milha em menos de 4 minutos. Bem, o que aconteceu? Bem, foi um avanço científico, evolução fisiológica? Não, eles viram que poderia ser feito. E quando vemos que há uma saída, quando vemos que o Senhor pode e nos dará a vitória, devemos abordá-la de forma diferente, porque não depende da nossa força, mas da força de Deus. Isso pode ser feito, podemos superar a idolatria. Amém. Amém. Glória a Deus, lição linda. Temos alguns minutos para um pensamento final de cada um de vocês. Ao considerarmos a liderança espiritual, lembro-me de 1 Coríntios 11, 1. Imitem-me como eu também imito a Cristo. Os líderes devem seguir Jesus. Isso mesmo. Aprenda com o seu passado. Quem diz que permanece nele deve andar como ele andou. Ande como Jesus. Aprenda com o passado dele. Amém. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, verso 14, portanto, meus amados, fujam da idolatria. E de onde vamos fugir? Da idolatria também. Vamos fugir para os braços de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos perguntar se isso traz glória a Deus. Estou disposto a entregá-lo a Deus? Estas são as perguntas introspectivas que devemos fazer pela graça de Deus.
Obrigado a todos por uma aula incrível. Apenas lembrem-se, nossas escolhas diárias, nossas decisões silenciosas e nossos hábitos comuns devem glorificar a Deus. Junte-se a nós na próxima semana para a lição número 6, Dons Espirituais. Agora vamos orar. Pai, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti e Tu nos mostraste que nosso conhecimento deve ser regido pelo amor, que nossa liberdade seja guiada pela graça. Em cada escolha, seja o que comemos, bebemos, falamos, seja o que estivermos fazendo, que nossa escolha Te honre, para que possamos trazer glória ao Teu nome. Agradecemos pela resposta à oração de fé. Em Cristo oramos. Amém.